Lorde, Azeroth é o ser mais poderoso do plano da realidade? Carcereiro quer refazer apenas o plano da realidade ou todo o multiverso? Cara, Sandakian, essa é uma ótima pergunta que eu gostaria muito que a gente tivesse. Não precisa responder tudo, mas que respondesse um pouquinho pra gente não ficar tão perdido assim. Sacou? Porque é o problema. Nós não temos a menor ideia do que o carcereiro quer. Na verdade, nem sabemos direito por que ele foi preso. Ah, ele foi preso porque ele traiu os irmãos. Tá, mas a gente nunca escutou a versão do carcereiro. Ele traiu por quê? O que exatamente ele fez para ele ser preso? Ah, ele queria usar o poder dos primeiros. Tá, mas que poder? Para que ele queria usar? Sabe? Nós não sabemos quem é o carcereiro, o que ele pensa, o que ele quer fazer, como ele quer fazer o que quer fazer e como é que vai ficar o universo depois que ele fizer aquilo que ele quer. Porque, assim, se vamos parar para analisar friamente, o que ele quer fazer? Ele quer acabar com o ciclo da morte da vida. Olha, você acha que seria muito ruim se as pessoas parassem de morrer? Ah, mas não é isso que ele quer. Você sabe? Ou ele já falou para você? Nós não sabemos. O que nós sabemos é, ele quer quebrar o ciclo da vida e da morte. Existem muitas maneiras como essa quebra pode ser boa, existem muitas maneiras que essa quebra pode ser ruim. Sacou? Então, na real, não dá pra, ninguém sabe o que ele quer fazer, como é que ele quer fazer. Pode ser que ele queira refazer. Pode ser que ele queira refazer todo o plano mortal? Pode ser. Pode ser que ele queira refazer todo o multiverso? Pode ser, não sei. Ninguém sabe. A gente está completamente perdido. E essa não é a maneira de você contar uma história. Não é assim que você conta uma história, deixando o seu público sem entender nada do que está acontecendo. Chegar no... Ah, mas aí vem passador de pano. Não! Mas é porque você... Quando chegar no final, a gente vai... Cara, não é assim que você conta uma história. Não é assim. Sabe? Tem um filme sensacional, que é um filme antigo. Eu vou falar que é spoiler, mas é um filme antigo. Eu acho que quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Que é o Sete Pecados. Que é com Brad Pitt e com Morgan Freeman. Cara, e com aquele cara que fazia aquela série do presidente. Acho que até eu pensei nessa série hoje, mas esqueci. Que o cara foi acusado de vários escândalos, foi demitido da série, mas beleza. Então, nesse filme, o que acontece? Tem um assassino que tá matando pessoas que cometem os pecados da Bíblia, né? Kevin Spacey, obrigado. Ele tá matando pessoas que cometem pecados da Bíblia. Luxúria, gula, né? E ele mata a pessoa que comete o pecado, mas ele usa aquele pecado para torturar a pessoa quando vai matar. E aí os dois policiais vão atrás dele. O Brad Pitt e Morgan Freeman. E no final, o personagem do Brad Pitt, ele é muito nervoso. Aí no final, eles encontram o Kevin Spacey, eles encurralam o Kevin Spacey, só que o Kevin Spacey, o que ele fez? Ele matou a esposa do Brad Pitt e tirou a cabeça dela. Aí quando eles encontram ela, ele tá com a cabeça da esposa do Brad Pitt. Aí o Brad Pitt fica nervoso, vira e mata o Kevin Spacey. Por quê? Faltava um pecado, a ira. Então ele fez o Brad Pitt ficar com a fúria, matá-lo e assim completar as 7 pessoas mortas as 7 pessoas mortas não, mas que sofreram aquele pecado. Por que eu tô falando isso? O final é surpreendente. Ninguém imaginava que o final seria assim. Ninguém imaginava que o final seria assim. Mas, porém, para chegar nesse final, você teve todo o desenvolvimento da história. Não chegou no final da história para você entender o que o cara estava fazendo. Não. Você entendia o que o cara fazendo desde o início. Um plot twist, uma reviravolta. Não é você pegar tudo aquilo que o espectador... Você deixar o espectador no escuro e no final tem uma coisa que o espectador não esperava. Não é isso. O que a Blizzard faz? Ela esconde a história do jogador para que no final ela tenha uma reviravolta que o jogador não está esperando. Só que como é que vai ser uma reviravolta se o jogador não está esperando nada? Sacou? Para você ter uma reviravolta, você tem que preparar o espectador. Você tem que preparar o seu quem está lendo seu livro. Você tem que preparar pessoas, tem que preparar o seu público. Para que quando chegue naquele momento, putz, cara, que foda, eu não imaginava que seria assim. Sabe? Se o carcereiro destruir o mundo, tá todo mundo esperando.
Se o carcereiro não destruir o mundo, mas ficar ferido, tá todo mundo esperando. Se o carcereiro perder e não acontecer nada, tá todo mundo esperando, sacou? O problema da Blizzard é que ela acha que uma boa história é você esconder a história, você não contar a história e aí no final, no na última frase, você explica tudo. Não explica, cara. Você só deixa o espectador confuso. E pior, você deixa o espectador sem vontade de saber o final, porque o final não faz a menor diferença pra ele, porque a história não fez a menor diferença pra ele. A história não prendeu o espectador. A história tem que prender o espectador para que ele se importe com o que está acontecendo.